Fala, investidor! Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Maravilha, a câmera já está ok. Investidor, hoje, como você sabe, eu traduzo algumas coisas aqui para você. E hoje eu decidi trazer o artigo falando sobre a história de Gene Simmons, o Simons, whatever, sabe? Ou seja, que ele tem um fundo que se chama Medallion Fund. É uma gestora, né? Medallion alguma coisa. Eu vou estar aqui embaixo, acho que é Medallion Fund, mas é a gestora Medallion dele. E ele atingiu, através desse fundo, uma rentabilidade média anual de 66% ao ano. E aqui nesse artigo eu decidi traduzir e trazer para você sobre esse cara que é o cara que, tirando o Richard Dennis, acho que é o cara que. Eu acho que ele está nos top 5 melhores traders do mundo. Trader no sentido de investidor, não de day trader, tá? E essa foi a última atualização, 10 de junho. Então ele recentemente saiu do posto do presidente do Renaissance Technologies, que é o grupo de gestão do fundo de investimento que é o mais rentável fundo de todos os tempos, o Medallion Fund. Então a gestão era o Renaissance e o fundo é o Medallion. Ele recentemente saiu da gestão desse fundo. E aí eu vou compartilhar aqui o que dá para eu compartilhar, né? Eu nunca trabalhei lá, inclusive eles guardam as 7 chaves a estratégia deles aí, né? Os segredos e as lições de trading do Medallion Fund. Como o Gene Simons conseguiu um avassalador rendimento anual de 66% ao ano, em média por 30 anos. Quais tipos de estratégias de trading e investimentos o Medallion Fund e Gene Simons usaram? A mágica por trás das estratégias de trading e investimentos consiste em coletar uma enorme quantidade de informações e analisar as informações para encontrar padrões estatísticos que se repetem e eventos não aleatórios em uma vasta quantidade de mercados. Vamos lá, ele nasceu em 38, vive até 2022 com 84 anos, estudou matemática no MIT, depois fez PhD e usou a matemática para quebrar códigos da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos e a US National Security Agency, a NSA. Isso foi durante a Guerra Fria, eu nem traduzi essa parte. Né? E ele ensina tudo isso no MIT, né? Ele foi eleito para compor o National Academy of Sciences of the USA em 2014. Ele não é conhecido por suas contribuições matemáticas, mas pelo seu histórico como hedge fund manager, como gestor de fundos de investimentos. Durante sua carreira, gastou um bom tempo tentando usar modelos quantitativos para prever o mercado. E aí, em 78, ele largou a academia e fundou a Money Metrics, um fundo de hedge. Naquele tempo, a palavra quant era uma palavra desconhecida. E Simmons aplicou técnicas de análise fundamentalista e análise técnica. Ele foi moderadamente bem sucedido, mas se sentiu abalado psicologicamente por grandes movimentos de volatilidade no mercado. Então, olha só como às vezes é mais importante a gente ter um bom psicológico do que uma boa estratégia. Então ele decidiu usar uma aproximação sistemática para evitar essa montanha-russa da bolsa e o mercado de renda variável. E ele não teve muito sucesso até os anos 80, quando ele juntou um bom time de pessoas especialistas em quant. Ele precisava de gênios da matemática e quants. Não precisava de pessoas com MBAs e seus primeiros empregados foram de universidades ou da NC. E aqui eu vou resumir um pouco a história dele, porque tem muita coisa, tá? Isso aqui, com certeza, não está dando para ver direito, mas é o retorno histórico do fundo dele. Então, tem ano aqui ó, que ele rendeu 77%. Antes dos custos e das taxas, ele cobrava um valor bem alto em cima do fundo dele. Mas você pode ver, ó, 77%, 54%, 47%, 53%, 93%, 128% ao ano, 136%, 152%, 74%. Então você pode ver que todos os anos ele conseguiu ter uma rentabilidade maior, tirando 59 e 58,
parece, desculpa, 88 e 89, que foram anos de rendimentos medíocres, todos os anos ele teve rentabilidades espetaculares. Você pode ver aí, né? Que beiram uma média, se você juntar aí, 66% ao ano. Ele tem uma fortuna estimada de 20 a 30 bilhões de dólares. Como ele conseguiu esses retornos extraordinários, ninguém sabe das estratégias exatas do Medallion Fund, exceto seus gestores. A única coisa que sabemos é que eles usam zilhões de megabytes em informações para encontrar correlações e relações em suas pesquisas para encontrar anomalias e estatísticas. Então eles buscam eventos não correlacionados, eu acho, eventos não esperados, né? Ele não é um fundo de alta frequência, mas gosta de se posicionar como um cassino. O que é isso? O cassino, ele tem um retorno bem estável porque ele tem vantagens estatísticas a seu favor. Ele faz pequenos lucros por trade, eles usam alavancagem para potencializar seus retornos e isso explica muito dos retornos fantásticos do fundo. Só para deixar bem claro aqui para vocês, tá? Eu conheço muita gente que usou alavancagem e quebrou. Então, com certeza, existe uma maneira correta de usar alavancagem, que eu não vou falar nesse vídeo, e que pode ser o sinônimo do fracasso e de sucesso de um investidor ou de um trader. Com certeza eles sabem usar muito bem a alavancagem, por isso eles conseguem esses rendimentos ao ano. Mas eu vi, inclusive tem o sobrinho do Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, e esse cara era gestor de um fundo de investimentos bem alto, com vários milhões, e esse fundo quebrou porque ele usou a alavancagem. E ele até escreveu uma carta pedindo desculpas. Mas o Medallion Fund em questão aqui, ele usa a alavancagem muito bem, tanto que o retorno dele aí já está aí, como vocês viram. Na internet nós vimos números indicando suas operações com alavancagens em 10 e até 20 vezes por trade. Então é possível você usar uma alavancagem de até 20 vezes o seu patrimônio por trade com day trade, por exemplo. Com swing trade eu só vi alavancagem de até 5 vezes o seu patrimônio. E aí isso sim vai explicar os retornos desse fundo. Em 2007 o fundo sangrou muito, mas ele conseguiu se recuperar. E quais são os princípios absorvidos pelo Medallion Fund? Tem um livro dele, eu não sei se tem em português, acho que não. Ele compartilha algumas lições valiosas, que é o quê? Opere com frequências, opere em mercados diferentes para conseguir retornos não correlacionados. Isso aqui é diversificar, tá? E não pulverizar. Diversificar retornos não correlacionados. Então, você vai pegar uma parte do seu patrimônio e investir em uma commodity, uma outra parte você vai investir em juros, uma outra parte você vai investir em ações. Isso é diversificar. Diferente de pulverizar, que você pega e diversifica em 6 fundos diferentes que investem só em ações. Aí você está pulverizando. Aqui ele fala sobre operar em mercados diferentes, ou seja, diversificar para conseguir retornos não correlacionados. Diversifique em diferentes mercados e tempos gráficos. Muitas informações são necessárias para fazer um bom trade ou um investimento. Mire para uma carteira de investimentos neutra. Não sei o que ele quis dizer com isso. Não se preocupe com o porquê você está investindo em algum ativo. Isso aí é o que menos importa, o que importa é o resultado, né? Entre alavancado e saia alavancado, eu também não sei a conotação do contexto dele estar falando isso. E ele diz aqui, ó, que matemática supera a intuição, a alavancagem come e a maioria dos quants traders quebram. Olha só que legal. Então, recentemente eu vi até uma casa de análise que também já é gestora, que também já está virando corretora aí, e está inclusive respondendo um processo por ter difamado a sua concorrente, processo criminal inclusive, oferecendo esse curso de Quant Trader. E eu fico muito cético com relação a isso, porque pode ser que eles têm um histórico de enganar as pessoas, e eu acho isso muito, muito errado o que eles fazem, mas ninguém faz nada, né?
Eu não gosto deles. Mas eu queria ressaltar aqui esse não se preocupe com o porquê. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um investimento, a gente fica querendo entender o porquê a pessoa está investindo em tal ação, em tal ativo, em tal título de renda fixa, em tal commodity, em tal moeda. E no final, às vezes, e eu gosto muito dessa frase porque assim, eu não quero saber por que eu estou investindo, eu quero saber se a minha estratégia vai dar retorno, mesmo eu errando mais vezes do que acertando. E a minha estratégia é de segmento de tendência, eu acho parecido com o que ele faz, exceto pela parte da alavancagem, né? Alavancagem, eu tenho medo de alavancagem, você tem que saber fazer alavancagem. E a corretora tem medo de te dar alavancagem, né? Mas o resultado é não se preocupe com o porquê e mire uma carteira de investimentos neutra. Então, eu achei bem legal isso aqui. Gene Simmons, ele é uma lenda do mercado de investimentos. Eu não, dificilmente eu vou ver uma pessoa que conseguiu retornos tão bons quanto o dele, né? E se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Ninguém comenta, ninguém coloca dúvida. Eu acho isso chato. Eu gostaria de interagir mais com vocês, né? Mas esse é a estratégia do Gene Simmons. Espero que você tenha gostado. E curte, comenta, compartilha aí se você achou interessante. Até o próximo vídeo.